primeira nota chegou no dó. Amargura na escala maior. Mais uma jura acabou menor. Compaixão, piedade era só. Mais um fim de história sem ilusão. A loucura que vira razão. Um é cavaquinista e arranjador, o outro é cantor e violonista. Eles se encontraram para um projeto de sambas poéticos, o disco Primeira Nota. No Estúdio Móvel de hoje eu converso com o João Calado e o Fernando Temporão. Como quem entrega a alma numa oração, como quem deseja calma, mostra a confusão. Olá, rapazes. Olá, bom tudo bem? encontrar vocês. Vieram prontos, né? O violão tá aí, o cavaquinho também. Devidamente armados. Aqui. Armas na mão. Uau, vai ser bom papo, já percebeu, né? De quem foi a ideia? Fernando veio falar comigo e eu tinha lançado o meu disco, o primeiro disco solo. Ele falou, gostei das tuas músicas, vamos compor junto. Eu também querendo compor mais, outros parceiros. Eu falei, vamos embora. Aí ele me deu uma letra pronta e eu musiquei. E foi a nossa primeira parceria, Entre Pedras e Afins. E aí daqui a pouco a gente fez uma, duas, aí daqui a pouco já tinham 10. Pô, tem quase um songbook, aí de repente já tinha um CD. Aí falei, vamos tentar fazer CD. E conseguimos um patrocínio, graças a Deus, e pudemos gravar. E aqui está. Mas saiba que entre pedras e afins eu me encontrei e já estou, mesmo sem tempo pra perder. Foi jogadora de vôlei, tocou piano durante 10 anos, estudou 5 anos de psicologia, mas você vai lembrar dela mesmo como coreógrafa e dançarina. Ela está comemorando 20 anos da companhia que leva o seu nome. No Estúdio Móvel de hoje eu converso com a Débora Coker. Oi, Débora. Bom te encontrar aqui dentro de um teatro. Você está em casa aqui? O João Caetano é meio que um teatro de dança também, né? Eu já vi alguns espetáculos aqui. O João Caetano é a nossa casa, acho que é a nossa segunda casa mesmo, que a gente fez grandes temporadas populares aqui nesse teatro. Estamos vivendo agora uma última, né? E a gente fez temporadas assim de 2 meses com casa, 3 meses com nó. Temporadas emocionantes de ter um público de todas as idades, misturado, de todos os perfis, muito bacana. Eu me aproprio do fato de eu ter estudado tanto tempo de música, então me ajuda muito como coreógrafa, como diretora de espetáculo, né, no ritmo, na dinâmica, né, como psicologia, administrar tantas vaidades. Eu gosto de transcender até onde eu cheguei e eu sou uma pessoa que tenho isso cotidianamente. Para mim, o dia a dia do trabalho, a maneira que a gente ensaia, cada temporada, cada passo que a gente dá, cada espetáculo, tudo isso é muito importante. Quando eu perdi você mais uma vez, sorri, reconheci que todo começo tem fim. Se é sempre assim, pra que
te consumo. Chamou a atenção também o fato que são 12 canções, você canta metade, e as outras 6 vocês convidaram vários intérpretes, uma para cada canção. Imagino que tenha sido a dedo, né? Vocês ficaram pensando assim, bom, essa música combina com a Tereza Cristina. Tinha música que tinha a cara do essa com Moisés intérprete. Marques, essa com Marcos Sacramento, foi por aí. Quando tava tudo pronto, a gente falou, pô, vamos lá, vamos gravar um disco. E a gente escutava as músicas. A princípio eu ia cantar as músicas e eu ouvi aquilo e falei, cara, essas músicas, essa aqui, aquela ali, não sou eu, não foi feito pra mim. Tem músicas que você tem aquele, você quer compor, você tem aquela vontade de escrever, você faz. Enquanto você faz a letra ou a melodia, você já tá pensando, pô, isso vai ficar lindo na voz do fulano. Então, assim, quando ficou pronto, eu falei, não, João, tem músicas aqui, cara, que não foram feitas pra mim. E aí foi ótimo, porque a gente foi convidando essas pessoas e todas as pessoas que a gente pensou de primeira, assim, aceitaram, então, de primeira a gente já tinha um time maravilhoso para gravar as músicas. Vocês definem como um disco de compositor? É um disco onde a composição acho que está em primeiro lugar, né? Até pelo fato que o Fernando falou, tem músicas que a gente não canta, não toca, mas a gente está lá como compositor, né? Tem uma, que é a que encerra o disco, que vocês invertem os papéis, né? Voltar para dizer adeus. Eu viajei pela Europa com o Cirano da Madrugada, meu grupo, e fiz essa melodia lá. Ela estava guardadinha, o samba guardado, e eu aproveitei e falei, cara, já que a gente tem, né, várias músicas, eu como letrista, por que você não faz a letra dessa? E aí entrou o João como letrista, né, na última música do disco. Vou sair, tardo pra voltar. Vou seguir meu caminhar vadio. Eu lembrei que você começou fazendo direção de movimento no espetáculo da Dina Sfati há 30 anos atrás. 84, 94, 2004, 2014. É um número, uma data redonda até. É verdade. Quais são as recordações que você tem nesse momento? Eu aprendi muito no primeiro trabalho. A Dina era um vulcão, um trator, uma atriz de uma potência, de uma experiência, de uma beleza, de uma propriedade sobre o que ela estava fazendo, muito exigente e, de uma certa maneira, até um pouco demandava, um pouco, não vou dizer autoritária, mas ela tinha uma firmeza. Uma firmeza, ela era produtora, ela era atriz principal. E eu me lembro que a Dina chegou, depois que eu dei minha primeira aula, ela fez assim... Aí eu falei, gente, será que é comigo? Né? Ela nem falou Débora. Eu olhei, ela falou, você acabou seu trabalho? Eu falei, acabou. Ela falou, seu trabalho acaba com a aula? Você vai dar aula e não vai verificar o que vai acontecer com esses atores, com essas atrizes? Essa aula pra quê? O que é uma preparação corporal? O que é dirigir? O que é construir um corpo de um ator? Não é dentro da dramaturgia, dentro dessa peça? Então, ali, as primeiras questões fundamentais foram levantadas para mim. Gravada, estava lembrando aqui, pela Adriana Calcanhoto, né? Que é no projeto dela de músicas para criança. Isso. Como é que você viu sua música na voz dela? Olha, para mim foi uma grande felicidade. Era um tema que eu já tinha instrumental e ele tinha uma coisa assim de canção de niná, tinha uma coisa meio infantil. E aí mandei para ela e passou um tempão, eu falei, esqueceu, sei lá, e de repente ela entrou em contato e falou, olha, vamos gravar, e a música se chama Também Vocês. E de deixar-se ir monstros sob a cama, também vocês, hora de dormir.
ficou muito bonito o resultado, assim, a produção do Daniel Carvalho, Davi Moraes, Alberto Continentino, Pedro Sá e o meu cavaquinho junto também. Fiquei super orgulhoso. Me fala também, Fernando, assim, quem já gravou suas músicas? Estava lembrando, o Moisés Marques, que faz parte aqui. O Moisés Marques já gravou uma música minha no último disco dele. A Áurea Martins já gravou músicas minhas. Que também tá aqui. A Áurea também participou desse disco. Eu acho que essa coisa de compor é muito interessante. Para além do trabalho artístico, eu gosto muito de fazer música e ver ela em outras texturas, outras vozes. Nem bossas, nem blues, nem verdes, nem azuis. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Olha, o Abu Janra é um cara que ele sabe muito dizer a um ator. Como ele diz a um ator? Ele pergunta ao ator, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Qual a intenção dessa cada frase dita, cada palavra dentro de uma frase, cada postura que você vai construir é carregada de sentidos e intenções. Nada é gratuito. Tudo que você faz, tudo que você constrói em cena tem que estar a serviço para aquela história estar sendo contada. O Abu é um cara que tem uma cultura, né? Teatral, uma cultura que abraça tudo. Quando ele está construindo, um autor, ele se cerca de tantas informações, de tanto conhecimento para enriquecer e construir aquele universo, aquela peça, aquele ator. Eu me lembro que ele falava, a Débora gosta de ensaiar, eu não gosto de ensaiar. Mas eu entendia o que está por trás. Lógico que ele gosta de ensaiar, mas o que ele está querendo dizer com isso? Que na verdade ensaiar é você pensar, é você trazer coisas da sua vida, trazer livros, trazer filmes, trazer respirações, experiências e introduzir isso tudo dentro daquele trabalho. Fazer com que aquele trabalho seja rico em sua plenitude. O Abu foi um cara que me ensinou muito a trabalhar com... a dimensionar o trabalho do ator, o trabalho de cena. Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam guerra entre si, a fim de conquistar caixas de peixes e peixinhos estrangeiros. As guerras seriam conduzidas pelos seus próprios peixinhos. Eles ensinariam os peixinhos que, entre eles e os peixinhos de outros tubarões, existem gigantescas diferenças. Eles anunciariam que os peixinhos são reconhecidamente mudos e calam nas mais diferentes línguas. A primeira peça que eu fiz com Ulisses foi La Ronde, que foi aqui no Banco do Brasil. E eu me lembro que a gente ficou, e aí assina o quê? Assina corpo, preparação corporal, direção teatral, movimento, e ele falou, eu fiquei 1 ano na Royal Shakespeare Company em Londres, ele fez um estágio na Royal em Londres, e ele falou, tem uma assinatura muito importante dentro de uma peça de teatro que se chama direção de movimento. Dentro da direção de movimento tem especificamente quem trabalha danças de época, lutas, preparação corporal, mas tudo está dentro dessa assinatura, dentro dessa categoria que se chama direção de movimento. Como você é uma pessoa que cuida do corpo, do movimento da cena, do movimento de cada ator, eu acho que a assinatura correta é direção de movimento. E foi mais um diretor a me ensinar de que você, quando trabalha a direção de movimento, o corpo,
a coreografia, você está trabalhando junto com a direção, junto com o autor. O que o autor quer dizer? O que o diretor quer dizer daquele autor? E o que, por exemplo, o Aderbal Freire Filho quis dizer, trouxe para você e vocês trocaram juntos? Também é outro diretor que traz a dramaturgia para próximo do que é aquele corpo, aquele movimento e aquele ator, e a possibilidade daquele ator, e a possibilidade física daquilo. Enfim, são diretores que estão muito preocupados em construir a intenção, o sentido de uma cena. E uma cena está dentro de uma peça. Uma peça está dentro de um universo de um autor, dentro de uma época, dentro de um momento, que vai ser dita agora, para aquele público naquele momento. Então, é sempre uma conversa inteligente, é sempre uma conversa que está falando sobre aquela peça, mas está falando sobre teatro, sobre linguagem, sobre arte. Quem sabe o que virá, vai saber o que é que tem atrás desse trem. Quem fica pra ver, corre o risco de se perder. Se é por isso eu fico. Eu fui convidado por um amigo para assistir um show no extinto Ballroom, ali em Maitá, Botafogo. E eu assisti uma banda do Breno e do Queleta, que eu achei a melhor banda da noite. E, eventualmente, uns meses depois, no ano seguinte de colégio, o Breno veio parar na minha sala, e justamente quando eu estava montando uma banda. Aí eu falei com ele, gostei da sua banda. Ele, pena que a banda acabou. Aí eu falei, não seja por isso, vem participar da minha banda. Aí ele também convidou o Queleta, e eu havia convidado o Gênesis de outra fonte. E aí surgiu a banda assim. Não, na verdade, esse nome Ganeshas é um nome que a gente, quando a banda estava surgindo, era um nome que a gente achava bem sonoro, assim, ele tinha um significado bonito, né? Que o Ganesha é aquele deus do hinduísmo que ele remove os obstáculos, né? Que ele abre os caminhos, né? A formação da banda, sendo baixo, guitarra e bateria, ela é naturalmente rock. No caso, a gente faz rock. Mas existe essa coisa de música brasileira muito natural na gente, por a gente gostar muito do que a gente tem aqui no país, da nossa própria cultura, mas a gente não especifica, usando necessariamente instrumentos brasileiros ou coisa assim. Quando a gente faz uma música e de repente tem um ritmo baião, a gente não coloca um triângulo ali que marca. A gente ainda faz tudo nesse formato mais simples de rock, de guitarra, baixo e bateria. Da receita o prato, na panela de barro, guarda nossos segredos, shoyu ao vender. Tudo vira semente pro tempero da gente. O arroz e o feijão fecham o sabor. É muito livre, assim, o nosso processo de composição. A gente não tem uma regra definida. Eu já trouxe música com letra, melodia, tudo pronto. E a banda sempre trabalha nos arranjos em conjunto, né? Isso é uma coisa que todos participam. Mas já teve músicas que eu trouxe melodia e o Breno colocou a letra, ou o contrário também. Sempre tem essa troca. No primeiro disco, assim, os arranjos foram trabalhados dentro dos shows, assim, praticamente, porque a gente passou um período de 5 anos quase até finalizar e lançar de fato o disco. O que eu quero é sambar. O que eu quero é sambar. E o povo embaixo grita voz e fusse. Seus olhos verdes lacrimejam de graça. Esse novo disco, Cabeça Parabólica, a gente teve uma preocupação em manter a unidade assim, de um quarteto de rock apresentando essas músicas, né? Cabeça Parabólica, a gente pensou, é uma das faixas do disco.
A gente achou o conceito forte, assim. Uma alienação por excesso de informação. E ao mesmo tempo, uma necessidade de alienação, que ele tá falando assim, de fuga dessas informações todas, assim, né? Nosso amor é como um filme do Godard. Mal o plano começou e você já vem cortar. Vou pegar um avião pra bem perto de você. Vou cruzar a imensidão, te puxar num bambolê. É bom ter saudade pra depois contar essa história e até sorrir. Veja só como a paixão não mais doeu. Meu disco de estreia chama De Dentro da Gaveta da Alma da Gente. O título é sugestivo, né? Bem introspectivo, disco... seria? É um disco bem feliz, bem solar, alegre. Tem uma sonoridade pop. Foi produzido pelo Cassim e pelo Alberto Continentino. E, enfim, tá sendo um momento muito bacana pra mim, assim. Eu tô indo pra outra praia, né? Trabalhei muito com a rapaziada do samba, mas eu tinha essas composições que não eram sambas, que tinham uma pegada mais pop. Eu resolvi vestir mesmo a camisa e tô lançando agora esse disco. Eu lancei primeiro o meu segundo disco solo, que é o Nova Dança. É um disco de uma viagem, uma pesquisa com os ritmos, um pouco como se fosse assim, o trabalho tipo Dave Brubeck, só que em vez do jazz, a música brasileira, né? Compassos diferentes, 3x4, 7x8. É uma viagem musical assim nesse sentido. O Estúdio Móvel de hoje encerra, é claro, com música. A gente vai com o João Calado e o Fernando Temporão no projeto deles, Primeira Nota. A gente se vê amanhã. Beijo e até lá. Tchau. Pela contramão, sigo a direção do meu tempo. Que caminho seguir sem pedir perdão? Nesse fio que entrego amanhã pra mim, vou sempre ao contrário. Quero a paz num copo vazio, mais calor num dia de frio. Quero um tempo